Estamos aqui na primeira hora ainda do Santo Sábado. Tivemos o pôr do sol há pouco e vamos explorar uma nova forma de apresentar estudos também ao vivo, mais curtos, diferentes daqueles de sábado à tarde, onde aprofundamos mais os temas. Neste será uma exposição mais breve, resumida. Estamos aqui com a graça de Deus, pedindo a direção do Espírito Santo nesta hora, a graça de Cristo, o amor do Pai perante nós. Então, damos início a essa reunião louvando a Deus com o hino. Triste, sombrio foi meu viver, longe de ti, meu Salvador. Paz e perdão de ti venho obter, junto de ti, Senhor. Foi grande a luta da provação, tenho sofrido muita aflição, pra confortar o meu coração, eu venho a ti, Senhor. Minhas vaidades atirarei, longe de mim, ó Salvador, pois seu querer será minha lei, servir-te-ei, Senhor. Teu grande amor desejo provar e tua graça manifestar. Junto de ti desejo ficar, eu venho a ti, Senhor. Medo da morte nunca terei, perto de mim sempre estarás, pois é o meu lar onde eu irei, tu me receberás. Junto de ti desejo viver, junto de ti eu vou combater, junto de ti vencer ou morrer, eu venho a ti, Senhor. Texto da Palavra de Deus em Romanos, capítulo 2, verso 14, nos declara: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Então vamos explorar nesta noite justamente um gentio, um estrangeiro do povo israelita, um grego, e como que podemos dizer que a consciência dele trabalhou em favor da verdade. Vamos explorar detidamente esse assunto nesta noite. Vamos em oração nesta hora, rogando então a direção mais uma vez. Pai querido, Pai amado, estamos diante de Ti, de joelhos dobrados, gratos por todas as bênçãos derramadas até aqui, também de alcançarmos mais esse santo sábado para louvar, adorá-lo, estudar de Tua palavra e meditar
nas suas obras da criação. Que a mensagem a ser apresentada não seja de acordo com a sabedoria humana, mas de acordo então com a revelação que tu nos deste nas Escrituras e também segundo uma razão santificada por ti. Tudo isso lhe rogamos, sabendo que não somos merecedores, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. É um grande privilégio estar essa noite aqui com os irmãos. Vejo que vários irmãos já estão aqui interagindo pelo bate-papo. E antes de entrarmos no tema desta noite, que na realidade será a primeira parte, semana que vem continuaremos com esse assunto, né? Teremos a conclusão. Queria ressaltar em relação às lições de escola sabatina. Toda semana os irmãos têm um vídeo novo, com estudo com um irmão diferente, apresentando. E no caso, nessa semana aí estamos com o vídeo disponível, a apresentação do irmão Mário Pelissari nessa semana. E os irmãos que ainda não viram, depois que concluir esse estudo, ainda creio que haverá tempo hábil. É um estudo bem curto sobre os amigos de Jó, muito importante. Estamos aí tirando várias lições dessa história. E, inclusive, diga-se de passagem, tem um texto muito significativo lá, quando comenta a questão de que os amigos de Jó foram injustos com ele porque culparam Jó de ter algum pecado secreto, alguma coisa. E Ellen White ela vai analisar até mesmo o caso e se a pessoa realmente está em falta, está em culpa. Aí estamos no direito de massacrar essa pessoa. Então, é um texto bem significativo que os irmãos vão encontrar nessa lição. Os amigos de Jó foram injustos, porque ele não devia nada, mas mesmo que devesse, a atitude deles também não foi correta, como pode ser visto. E então, nós vamos acompanhar esse estudo através da apresentação de slides na tela. E antes de entrar nos slides, eu queria dizer que um livro que trouxe a ideia para esse estudo foi justamente o livro que eu já li há muito tempo atrás, já estava até com vontade de ler novamente. Sócrates e Jesus, o Debate, de Peter Kreeft, editado aí pela editora Vida. É um livro bem interessante, imaginativo, aí, como que Sócrates surgisse então em nossos dias e como que ele se depararia com a sociedade e com a ideia de Jesus, do cristianismo. É bem interessante o livro. Para os jovens, as crianças também é um livro interessante. Talvez, dependendo da faixa etária, pode ser um pouco densa a leitura, né? Mas já a partir aí de uns 12 anos, podemos dizer que é uma leitura muito interessante de ser feito com bastante diálogo. Sócrates, de maneira imaginativa, claro, o autor faz, interagindo com alguns estudantes de uma faculdade que supostamente, inclusive, apoiaria o cristianismo. Então, fica a dica. Depois, na parte final, inclusive, vamos comentar algo a mais semana que vem sobre este livro, mas gostaria já de ressaltar a ideia parte daí, mas ela vai mais longe em relação
ao alcance aí de algumas ligações que vamos fazer nessa noite com o próprio Paulo. Mas vamos por partes. Então, Sócrates e a Verdade, parte 1. Nós vamos, primeiro tópico, tratar do misterioso pai da filosofia. A palavra filosofia vem do grego, sendo uma composição de duas palavras. Então, nós temos aqui na primeira parte, philos, que significa amor. Daí que nós muitas vezes comentamos da igreja, né? Da igreja de Filadélfia, que significa o amor fraternal que deve haver na igreja de Deus. Então, a primeira parte da palavra faz referência ao amor, pelo menos a um tipo de amor dentre os vários que existe na língua grega. Temos o eros, temos o ágape também, que é aquele amor incondicional, semelhante ao amor que Deus tem por nós. Um amor desinteressado. Podemos colocar de várias maneiras nas conclusões. A segunda parte da palavra vem de Sofia, que significa sabedoria. Significando, portanto, amor à sabedoria. Levando em consideração apenas o significado da palavra e desconsiderando a tradição histórica, poderíamos dizer, baseados na Bíblia, que Salomão foi o maior filósofo de todos os tempos. Somos informados que era o homem mais sábio do mundo. Logo, era um amante da sabedoria por excelência. Eu chamo a atenção para esse fato porque realmente muitas vezes nós temos a impressão de que há sempre um conflito entre as ideias que são apresentadas. Então, interrompendo um pouco aqui essa exposição, é muito comum em nossos dias vermos, por exemplo, dizer que ciência e religião não se combinam, estão em antagonismo, em conflito. E não é o caso. A boa ciência, a ciência então verdadeira, ela se coaduna com a revelação de Deus, visto que a revelação e a natureza são obras do mesmo Deus e não estão em conflito. Temos, então, em relação à filosofia, um caso semelhante, onde uma boa filosofia, aquela que realmente estivesse preocupada em dar respostas a certas questões importantes da vida, essa filosofia poderia ter um efeito muito positivo. No entanto, grande parte do estudo filosófico em nosso tempo, e em vários séculos aí nós temos visto isto, o que ocorre? Ocorre a especulação, a vaidade por ideias originais, você simplesmente estudar as várias proposições conflitantes e não chegar a conclusão nenhuma. O espírito inquiridor, costumo dizer até que para crer, primeiramente, muitas vezes nós temos que ser um tanto céticos, duvidar para crer na coisa correta de fato. E aqui, então, na proposta que nós estamos apresentando, existe sim uma boa filosofia e expoentes dela ao decorrer da história, e começando pelo pai da filosofia, então, que é considerado Sócrates. Mas na própria Bíblia nós encontramos um personagem que talvez entre os escritores da Bíblia seja aquele com o perfil mais semelhante a um filósofo,
Salomão, então, em seu livro Eclesiastes, é basicamente um tratado de filosofia. E vemos, então, uma preocupação principalmente com a vida do agora, essa vida passageira, efêmera que temos aqui nessa terra. Ele não se dedica tanto ao porvir, ainda que destaque que haverá um dia que haverá um julgamento de todos. As coisas encobertas não ficarão encobertas para sempre. E haverá um julgamento segundo as boas obras e as más ações de cada um. Então, Salomão tem um livro muito especial lá em Eclesiastes. Temos, inclusive, em nosso canal um vídeo sobre a Bíblia, o Eclesiastes e o dinheiro, que trabalhamos alguns conceitos lá interessantes apresentados no livro. Indo adiante, nas considerações, Jesus e Sócrates estão entre os homens mais influentes que já existiram. Eles deram origem aos dois principais segmentos da civilização ocidental: a cultura bíblica, que muitas vezes é chamada de judaico-cristã, e a clássica, que vem desse mundo greco-romano. Jesus é o centro da primeira e Sócrates da segunda. Portanto, nós encontramos aqui essa situação de encontrar uma separação que ocorreu. Vemos a parte da filosofia, da ética se desenvolver através dos gregos, a parte de leis através dos romanos, as leis civis, mas existe o aspecto moral que fundou as várias civilizações ocidentais, então, que é essa moral judaico-cristã. Então, a importância para o mundo de hoje em que vivemos não pode passar em branco tanto o personagem Jesus como Sócrates, dois personagens históricos extremamente influentes. Temos certas conclusões hoje através, então, das ideias deles. Os dois têm algumas coisas em comum, olha só que curioso. Nunca escreveram livro, tanto Jesus como Sócrates. Outros que registraram suas palavras, seus feitos. Não fundaram uma escola de pensamento em si. Não viajaram pelo mundo. Então, nós formos ver, Sócrates fez a sua pregação, digamos assim, o seu método socrático aí de questionamento com as pessoas, num curto espaço, né? E, no entanto, é conhecido até hoje. E Jesus também não se estendeu muito longe, então, daqueles limites da Judéia de então. Não foram militantes na política e nem tiveram ambições terrenas. Apesar disso tudo, então, a influência é impressionante de pensarmos, né? É verdade que, ainda nesse ponto, que apesar deles não fundarem nenhuma escola, não escreverem nenhum livro, os seguidores, então, tanto de Jesus como Sócrates, muitas vezes deturparam, então, as suas palavras, o seu pensamento. Sócrates viveu do ano 469 ao 399, isso antes de Cristo. Ele é considerado o pai da filosofia, no entanto, não é considerado o primeiro filósofo. Tales de Mileto, mais de um século antes dele, foi o primeiro filósofo, no sentido de ter sido o iniciador do tipo de pesquisa que consiste em explicar os fenômenos naturais a partir de causas naturais, e não mais fazendo intervir causas sobrenaturais,
como os deuses, papel mais semelhante aos cientistas hoje. Esse é um ponto interessante, né? Então, a filosofia em si, ela inicia nessa análise dos fenômenos naturais, se distanciando, então, dos conceitos gregos. Então, para todo fenômeno natural havia um Deus por trás. Então, esses primeiros filósofos procuraram dar uma explicação racional para aquele fato. Não era um Deus por trás, e nenhum de nós deve ser um defensor do Deus das lacunas, como é chamado. E muitas vezes o conceito de que aquilo que não sabemos explicar, aquilo que não entendemos, então isso nós depositamos na conta de Deus. Então não é bem assim a questão, né? Nós sabemos que, de fato, Deus, ele criou as coisas e sustenta elas até hoje. Está por trás, então, da manutenção disso tudo. Mas isso não significa que não há leis da física que desenvolvem todas as questões em determinada ordem, e essas coisas, então, são previsíveis. Foi justamente a crença num Deus que não é a natureza em si, um Deus à parte dela e criador da natureza, que fez o desenvolvimento da ciência. Vale ressaltar que os primeiros cientistas eram crentes fervorosos das Escrituras. Queria destacar Isaac Newton, que inclusive era estudioso das profecias bíblicas. Um dia vamos trazer esse tema aqui, será um privilégio também falar desse personagem tão importante na história da ciência. Então aqui nós vemos que havia esse tipo de filósofo. Já Sócrates é o pai da filosofia no sentido de ter sido o primeiro a afastar-se do estudo da natureza e se aprofundar exclusivamente na reflexão filosófica das questões humanas. Deste modo, pode-se dizer que ele presidiu um segundo nascimento da filosofia, colocando a ética em destaque. Então, a ética e moral, ainda que não sejam exatamente a mesma coisa, há muita semelhança. O que nós falamos através da Bíblia, através das escrituras hebraicas e das escrituras gregas do Novo Testamento, temos aqui então a questão da moral e a ética na filosofia grega. Então, ele se afasta do estudo da natureza e vai para as questões humanas. O filósofo romano Cícero resume a questão. Os estudiosos se dedicavam aos números e movimentos, estudavam também os princípios da geração e da corrupção de todas as coisas, aplicavam-se a reconhecer a imensidão dos astros, suas distâncias, suas órbitas e, de modo geral, todos os fenômenos celestes. Sócrates foi o primeiro a convidar a filosofia a descer do céu, instalou-a nas cidades, introduziu-a até nos lares, impôs-lhe o estudo da vida, dos costumes, das coisas boas e más. Então aqui um resumo bem interessante. Sócrates anunciou alguns princípios éticos bastante elevados. Citamos um exemplo. É preferível sofrer injustiça do que cometê-la, e jamais se deve responder à injustiça pela injustiça, nem fazer mal a outrem, nem mesmo àquele que nos fez mal. Então aqui princípios éticos semelhantes à moralidade que Cristo apresenta, encontramos aqui em Sócrates. Importante destacar, então, diante disso tudo, que existe uma frase muitas vezes atribuída a Sócrates, que é conhece-te a ti mesmo. E na realidade ele usou muito essa frase, essa máxima, e havia ela já num templo
ao deus Apolo, se não me engano, em Delfos, havia então essa inscrição: conhece-te a ti mesmo. E a partir desse ponto em comum com as pessoas, Sócrates muitas vezes iniciava os seus diálogos, tentando então avançar no que seria esse conhecer a si mesmo. Para nós cristãos é bem significativo isso, porque nos leva ao reconhecimento, se formos sinceros, da nossa natureza pecaminosa, da nossa tendência para o mal. Mas isso é um tema que nós vamos avançar mais na segunda parte desse estudo. Deixemos então por hora. Sêneca, célebre filósofo romano, comenta que Sócrates, que reconduziu toda a filosofia à moral, declarou que a sabedoria se resume na arte de distinguir o bem do mal. Realmente, de fato, a sabedoria se resume bem nisso. Devemos concordar. E agora vamos entrar em alguns textos bíblicos interessantes falando sobre a razão e a consciência humana. O primeiro texto, então, está em Romanos 1, 20 a 22. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O testemunho da natureza em favor de um Deus Criador torna os homens indesculpáveis em sua tolice de não proclamarem a glória de Deus em coro aos céus e à terra. Se tem dito muitas vezes que, em realidade, Deus escreveu 2 livros, a natureza e a Escritura Sagrada, e eles nunca se contradizem. Deus nos deu também 2 detectores da verdade, a razão e a fé. Se eles são bem utilizados, nunca se contradizem. As heresias são sempre contrárias à razão. E ainda que nem todas as verdades da fé possam ser provadas pela razão, todos os argumentos contra essas verdades podem ser refutados racionalmente. Então, nós entendermos esses pontos é muito importante, porque constantemente é apresentado que um homem de fé não pode ser um homem da razão. E não há, de modo algum, conflito. É verdade que nós temos 2 campos de pesquisa, como foi de 2 livros, a natureza e a Escritura Sagrada. Esse livro aberto a todos é a natureza, a Escritura Sagrada a alguns que chegaram a esse conhecimento ao decorrer da história. E vamos ver que Sócrates é um caso de alguém que não teve nenhum contato com as escrituras do Antigo Testamento, hebraicas. Na época em que ele viveu, não houve, então, muito provavelmente não houve nenhum contato da parte dele com tais escrituras. Vemos que não há contradição, ambos são deixados por um Deus Criador para nós. Através da natureza é vista a glória, a majestade de Deus. E aqui é interessante meditarmos sobre as heresias, né? Elas sempre, de alguma maneira, elas são uma parte da verdade que ficou louca. Não há uma coerência interna e nem uma coerência com os demais assuntos. A heresia, ela falta um pedaço, nós vemos claramente. Também é importante destacar que nem todo assunto nós conseguimos entender completamente através de um raciocínio, nem tudo é revelado. Eu queria dar um singelo exemplo
é o caso de que para Abraão foi mandado, então foi ordenado por Deus a circuncisão. E não foi dado explicação nenhuma de uma razão assim para isso. Era um teste de fé, de obediência, então, a Deus, um sinal distintivo para então todo israelita, todo aquele que viesse da descendência de Abraão. E aí não era necessário uma explicação racional, uma explicação de saúde sanitária, nada disso. Deus simplesmente ordenou aquilo. No entanto, isso não quer dizer que ao se estudar mais profundamente a questão, não possa haver algo também. Hoje, vários médicos, na atualidade, são defensores, então, da circuncisão por questões de saúde, de já antecipadamente não haver problemas, então. A idade para ser feito isso, inclusive exatamente o dia que era dado, o 8º dia, hoje, então a ciência ela consegue delimitar que isso tudo foi muito sábio. Antes disso seria problema, depois disso começaria também a ser mais complicado. Mas principalmente antes daqueles 7 dias não deveria, mas a partir do 8º, então, já vemos uma racionalidade nisso. Isso significa que Abraão entendeu esses aspectos? Não temos evidência se ele pensou que havia essa preocupação ou não. Ele foi fiel a Deus. E Deus não pede algo que vai nos prejudicar, não pede algo que é destrutivo a nós, mas algo para o nosso próprio bem de um jeito ou de outro. Isso podemos ter certeza. Muitas vezes para o benefício da nossa própria fé também. A razão humana, embora decaída, é projetada por Deus. Não há nada errado com essa espada, apenas a forma como a empunhamos. Portanto, quanto aos ímpios, o que os torna loucos não é usarem a razão. O motivo é que, apesar de, através da razão, poderem discernir claramente as obras de Deus, eles a negam e rejeitam também o testemunho de sua consciência em favor de glorificarem a Deus. Isso os torna loucos, em vez de sábios. E a tolice os acompanha em todos os seus discursos. Então, essa questão do devido uso da razão é algo importante. E aqui eu queria fazer uma distinção, por exemplo, do relato da criação e se alguém pode ser criacionista sem crer na Bíblia. Num sentido estrito, podemos dizer que não, que através da revelação das Escrituras que temos alguns conceitos que inclusive a academia não aceita, mas debocha deles, que é uma semana literal para a criação, uma terra jovem, por volta de 6.000 anos, ou até no máximo 10.000 anos, o que atestaria, segundo cientistas criacionistas. Essa definição, então, no caso, nós encontramos um embasamento através das Escrituras, muitas vezes. Mas isso não impede um conceito mais geral que em nossos dias tem sido encampado, defendido por muitos que falam da tese do design inteligente. Uma tese que não vai definir se a Terra é jovem ou não, como que se deu exatamente a criação ou não. Pessoas de diferentes religiões, ela não precisa ser um cristão, um judeu, um islamita, para crer na teoria do design inteligente. Mas sim, é o conceito de que há projeto, há um propósito,
há de fato a impressão digital de Deus na natureza. Então, quando analisamos só num aspecto geral, podemos ver que isso, todos os seres humanos poderiam chegar a essas conclusões. E é isso que Paulo atesta em Romanos 1. É essa que é a argumentação que ele nos traz. E agora nós vamos para Romanos 2, que tem alguns outros textos interessantes para vermos. Romanos 2, vamos colocar na tela agora aqui para ver. Os versos 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então aqui há algo que atinge a todos. Essa lei escrita no coração, a consciência afetada pela influência do Espírito Santo, onde a pessoa, ora, ela justifica suas ações, ora, ela mesma, independentemente de outra pessoa vir e falar que algo é errado, a própria consciência acusando então. Então, não são conhecedores da lei dada no Sinai para Israel, mas há uma lei mais geral, então, imprimida no coração dos seres humanos. Paulo deixa claro que os gentios têm escrito em seus corações os princípios da lei, e mais, em sua consciência, há uma luta consigo mesmo, muitas vezes acusando a si mesmo e outras vezes se justificando. Afirma também categoricamente que alguns deles, mesmo sem terem o conhecimento da lei, cumprem a lei de Deus devido ao testemunho do Espírito Santo na mente deles. Deus não enviou apenas alguns profetas especiais para um povo especial, mas também o que podemos chamar de o profeta interior universal da razão e da consciência para todos os povos. De fato, o Espírito Santo toca a todos através da razão e consciência. Então, nessa conclusão que chegamos aqui, é importante meditarmos num aspecto da lei dos 10 mandamentos que nós temos. Principalmente os princípios, a segunda tábua da lei, né, os 6 últimos mandamentos, que é o amor ao próximo como a ti mesmo, eles contêm uma certa obviedade lógica. Aquilo que eu for fazer para o meu próximo é aquilo que eu quero que ele faça para mim. É a chamada lei áurea, que foi destacada por Jesus e outros filósofos ao decorrer da história também justificaram essa questão do meu direito acabar quando inicia o direito do meu semelhante. E assim por diante. Esses conceitos, então, de propriedade, do direito à vida, são conceitos básicos, então, destacados na lei. E na parte dos 4 primeiros mandamentos, que é a adoração a Deus, envolve sim a crença, principalmente monoteísta, de um Deus criador. Mas eu queria destacar em especial o 4º mandamento. Não há um testemunho em si da consciência, da razão, a não ser se essa pessoa se depare com a lei de Deus escrita de fato. Por isso que não à toa, desde para Israel, que é dito que era um sinal entre o povo de Deus e Deus, o sábado. Sinal entre eles. E hoje, para nós também é um sinal em distinção, um selo
em distinção ao selo da besta, temos então essa questão do sábado muito interessante. Ainda que, olha só que interessante, possa haver um conceito, sim, muitas vezes defendido, até mesmo por pessoas do campo secular e não religioso, de um dia em 7 de descanso. Um dia em 7. Mas a revelação das Escrituras é mais específica que isso. É o 7º dia, este é o dia de descanso determinado por Deus em memorial da criação. Dia este que ele lá na criação abençoou e santificou, separou, dedicou ele de maneira especial. Vamos mais agora entrar num tópico muito interessante sobre o Deus desconhecido. O Deus desconhecido, então, o relato está em Atos, que nós vamos ver. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Aqui vemos um momento em que Paulo fica sozinho em Atenas, sem nenhum companheiro. Ele fica impressionado, constrangido com a força que o politeísmo, a idolatria havia naquela cidade. E ficou pensando em como alcançar essas pessoas. É claro que haviam judeus naquela cidade, ele disputou com eles e tudo mais, mas ele queria um alcance mais amplo do que apenas com seus compatriotas. Então, a leitura em Atos 17, nós vamos em partes. Ellen White comenta, então, no Ato dos Apóstolos, na página 233, que a cidade de Atenas era a metrópole do paganismo. Aqui Paulo não se encontrou com uma população crédula e ignorante, como em Listra, mas com um povo famoso por sua inteligência e cultura. Em todos os lugares estavam à vista estátuas de seus deuses e de heróis divinizados da história e da poesia, enquanto magnificentes arquiteturas e pinturas representavam a glória nacional e o culto popular de deidades pagãs. O senso do povo estava empolgado com o esplendor e a beleza da arte. Podemos pensar em nossos dias, irmãos. O que é o entretenimento de hoje? Será que é tão diferente da empolgação que é apresentado aqui, que havia? As honrarias aos heróis das histórias, a poesia, toda essa cultura, isso eles estavam mergulhados. E como Paulo atingir a estes? Verso 18, então, agora. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava Jesus e a ressurreição. Então havia aqui as duas classes de filósofos que nós vamos comentar, e eles começaram já algum tipo de deboche, né? Esse paroleiro aí, esse tagarela vai falando aí várias histórias aí. E aí a parte de Jesus e a ressurreição era complicada de apresentar. Verso 19: tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas?
Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então havia essa vaidade intelectual. Eles gostavam de saber qual que era a novidade do momento, qual que era a especulação agora. E aí, eles levaram Paulo neste local apropriado para ele apresentar o seu discurso, a nova doutrina. Então, os epicureus e estoicos que são mencionados se consideravam discípulos de Sócrates, os dois. Porém, na verdade, os epicureus eram o que poderíamos chamar aí de socráticos apóstatas. A filosofia deles era materialista. E quanto aos deuses, beiravam o ateísmo, ainda que crescem em alguma forma de divindade no interior do homem. De qualquer modo, não criam na criação do mundo por uma divindade, antes criam no acaso cego como originador. Então, esses epicureus, eles tinham uma ideia que, no final das contas, nos liga a um outro conceito que o adventismo acabou tendo que enfrentar através da figura ilustre de John Harvey Kellogg, que é o panteísmo, que fala, na realidade, de um Deus na natureza, um Deus que é a natureza, e aqui, então, uma outra forma, outro conceito também presente em muitas formas espiritualistas, da divindade estar, na realidade, no interior do homem, nada além disso. Então, esses eram os conceitos. E quanto aos estoicos, eles eram apenas socráticos heterodoxos, ou seja, que tinham opiniões diferentes do pensamento comum. Pregavam a indiferença para tudo que é externo ao ser. Eram favoráveis ao determinismo. Então, por mais que existam elementos positivos entre os estoicos, a parte da simplicidade, então, o desapego às coisas, então, materiais, há também uma indiferença um tanto exacerbada no aspecto material. Não devemos deixar de entender a necessidade de estarmos em santificação diante de Deus de corpo, alma e espírito. E aqui nós vemos também o engano do determinismo presente neles, essa questão de uma... É impossível ficar livre, então, de uma sequência da história sempre se repetindo e as pessoas determinadas, o fatalismo, então, de não escaparem do que já está programado da mecânica das engrenagens, então. Ellen White comenta também, ela diz: entre os que se encontraram com Paulo na praça havia alguns dos filósofos epicureus e estoicos, mas estes e todos os demais que entraram em contato com ele logo viram que ele tinha um volume de conhecimento superior mesmo ao deles. Sua capacidade intelectual impunha respeito aos letrados, ao passo que seu fervoroso e lógico raciocínio e seu poder de oratória captavam a atenção de todo o auditório. Isso é interessante de nós meditarmos, porque Paulo não perdia em nada para os demais, de modo algum. Paulo, na realidade, ele tinha, então, um conhecimento superior a eles, um raciocínio lógico tremendo, uma oratória muito eloquente, tudo isso havia da parte de Paulo. E, no entanto, nós vamos ver o que se dá nessa história. Seus oponentes pagãos chamavam-lhe a atenção para a sorte de Sócrates, que por ser pregador de deuses estranhos tinha sido condenado à morte.
e aconselhavam Paulo a não pôr sua vida em perigo enveredando pelo mesmo caminho. Mas os discursos do apóstolo cativavam a atenção do povo, e sua sabedoria sem afetação impunha-lhes admiração e respeito. Ele não foi posto em silêncio pela ciência, nem pela ironia dos filósofos, e convencendo-se de que ele estava disposto a concluir sua missão entre eles, e apesar dos riscos, a contar sua história, decidiram ouvi-lo com boa disposição. É muito interessante esse texto, né? Nos dá várias informações aí maravilhosas. Vejam, irmãos, o seguinte: eles lembraram da experiência de Sócrates. Sócrates, então, nós vamos ver aqui ao final do nosso diálogo, do nosso estudo aqui. Sócrates, então, ele sofreu uma sentença de morte. O envenenamento, então, era um método. E, em relação a isso, é justamente uma ideia que beirava o ateísmo para aqueles gregos, a ideia apresentada por Sócrates. E também começaram a ver em Paulo uma certa semelhança, deram aviso, mas viram que Paulo estava convicto e falaram: então vamos ouvi-lo no Areópago. E aqui é dito então que era cativante o discurso de Paulo. Ele silenciou então aqueles homens da ciência, a ironia do filósofo, nada então parou Paulo. Ele estava muito bem capacitado, assim como existe um outro homem ilustre no Novo Testamento, que é Apolo, né, que tinha procedência grega também, mas com uma ascendência judaica. Havia da parte então de Apolo uma eloquência muito grande, um conhecimento intelectual grande também. E agora nós vamos ver a primeira parte, a introdução que Paulo faz nessa situação. Diz assim: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Outras traduções vão verter, né? Vejo que vocês são muito religiosos. Ele aqui não quis ser crítico deles, de modo algum. Ele está com toda a diplomacia apresentando o assunto, e aqui é um elogio a eles. Ele viu em tudo isso que eles eram muito religiosos, supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, ou adorais, como em outras traduções, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha a sabedoria do apóstolo Paulo agora, diante de uma situação adversa a ele. Ele inicia com um tremendo elogio. Ele tinha visto então um altar específico ao Deus desconhecido, e nesse altar não havia imagem, visto que era ao Deus desconhecido, e ele diz: é este que hoje eu estou aqui para anunciar. E aqui então, Ellen White comenta em seu livro Paulo, Apóstolo da Fé e da Coragem, na página 95, um comentário muito significativo que vai complementar o tema. Este é um livro que Ellen White escreveu antes ainda do Atos dos Apóstolos, né? E tem alguns pontos diferentes, algumas reflexões aí a mais.
Aqui diz assim: portanto, conduziram-no ao Areópago. Era este um dos locais mais sagrados de toda a Atenas, e suas evocações e reminiscências eram tais que o faziam ser considerado com um supersticioso respeito e reverência que na mente de alguns chegava ao terror. Ali, a mais solene corte de justiça há longo tempo se reunia para decidir sobre questões criminais e para decidir as mais difíceis questões religiosas. Os juízes se assentavam ao ar livre, sobre assentos cavados na rocha, em uma plataforma para onde se subia por um lance de escadas de pedra a partir do vale abaixo. A uma pequena distância achava-se um templo dos deuses, e os santuários, estátuas e altares da cidade estavam à vista. Nesse lugar, afastado do ruído e agitação das ruas apinhadas e do tumulto da discussão promíscua, o apóstolo podia ser ouvido sem interrupção, porque a classe frívola e irrefletida da sociedade não se preocupava em segui-lo para este local da mais alta reverência. Lá se reuniram ao seu redor poetas, artistas e filósofos, os intelectuais e sábios de Atenas. Então, eu fico pensando, meditando, se alguns hoje, de mente estreita, aceitariam ir ao Areópago. Creio que muitos arrumariam várias questões aí, várias objeções de estar naquele ambiente. No entanto, Paulo tirou proveito disso tudo, ao contrário, reverteu as coisas, foi respeitoso e agora ele traria uma mensagem e não vacilou a verdade em seus lábios. Infelizmente, há um conceito equivocado por parte de alguns de acharem que Paulo pregou erradamente. Ele quis ser muito sofisticado e depois ele teria usado outro método, tinha abandonado esse método porque se provou falho e aplicou outro método dali em diante. Isso é um engano, não há comprovação na Bíblia, no Espírito de Profecia para tal ideia. Ele, ao contrário, se adaptava às classes. Em Corinto, ele apresentou a mensagem de maneira bem simples para aqueles, principalmente comerciantes, uma cidade portuária de vários comerciantes naquela região, e que havia grandes problemas na parte da imoralidade. Vemos nessa situação que Paulo ele usou o método correto para o momento. Não há nada equivocado aqui. E nós vemos que ele fez todo um discurso, teve a oportunidade e não deixou de anunciar a Cristo, que é o centro de tudo, de modo algum. Mas ele teve que fazer um caminho para chegar a isso, diante daqueles. Temos um outro trecho ainda do mesmo livro que diz: com toda a sua inteligência e conhecimento geral, eram eles ignorantes do verdadeiro Deus. A inscrição em seu altar mostrava os fortes anseios da alma por maior luz. Estavam procurando alcançar o infinito. Paulo sabia desse anseio e apresentou então. Apesar de todo o conhecimento geral que havia da parte deles, a racionalidade que tanto eles eram orgulhosos de terem, Paulo vem com uma mensagem muito importante. O apóstolo Paulo em Atenas, no centro mundial da idolatria, no lugar mais improvável, encontrou adoradores do verdadeiro Deus. Ele diz então que anunciaria aquele que eles adoravam sem conhecerem. De onde surgiram estes que adoravam ao Deus desconhecido? Muito provavelmente podemos dizer que eram discípulos de Sócrates.
Sócrates era lapidário, escultor, e pode ser até mesmo que ele entalhou a inscrição a que Paulo se refere, ou então um discípulo de Sócrates posteriormente o fez, de modo que trazia a ideia de Sócrates, que não se via apto de discernir então o infinito, aquela divindade oculta diante deles. Na apologia de Sócrates, ou seja, sua defesa perante o tribunal de Atenas, ele discursou em defesa de sua vida e sua vocação à filosofia. Se Sócrates, em seu julgamento, tivesse confessado de forma honesta e verdadeira o nome de alguns dos deuses reconhecidos por Atenas, ele não teria sido executado por ateísmo. Bastava ele reconhecer um dos deuses e ele não o fez. Foi fiel à sua honestidade, então, intelectual, não abandonou e foi até o fim, mostrando então uma coerência. Ele então não podia fazer isso e não sabia também quem era o verdadeiro Deus. Não eram os deuses que eles adoravam e ele não sabia exatamente qual seria o verdadeiro Deus, mas tinha a convicção de quem não era. Ele tinha certeza de uma coisa: qualquer que fosse o verdadeiro Deus, esse era o Deus da verdade. Então, por isso o título desse estudo, Sócrates e a Verdade. O amor dele à sabedoria, à verdade, ele cria sim numa verdade absoluta, objetiva. Ele refutava os sofistas que pregavam relatividade, pregavam contra o conceito de conhecer uma verdade objetiva. E então, nós concluímos, como vimos aí, continua este estudo. Espero ter despertado a curiosidade nos irmãos. Nós vamos ver então o grosso do discurso de Paulo na semana que vem, no mesmo horário, sexta-feira, 7 da noite. Vamos ver verso por verso do discurso de Paulo, o que ele declara, o que Ellen White comenta, nos trazendo uma alusão muito importante. Eu já até adianto que um texto muito usado de Atos 17:30, que fala dos tempos da ignorância, está justamente nesse discurso de Paulo aos idólatras atenienses. Esse texto tão descontextualizado, vemos aqui em seu verdadeiro sentido, na compreensão que Paulo traz, então, para aqueles que estavam naquele momento sendo informados sobre o Evangelho de Deus, que deve ser anunciado a todos os homens. E Paulo fala então que todos os homens em todos os lugares é ordenado que se arrependam. Aqui vamos ver também na parte 2 os resultados que ele colheu com esse discurso e traremos também uma avaliação final sobre Sócrates. Ainda vamos concluir com algumas considerações sobre isso. Agradeço a Deus pela oportunidade que me é concedida nessa noite de estar realizando esse estudo. Faz muito tempo que eu já tinha preparado esse estudo e não tinha surgido uma oportunidade para apresentá-lo. E hoje, então, deu certo de planejarmos essa nova modalidade, então, aqui de estudos também mais breves. Eu queria dar uma olhada aqui agora, né, nas mensagens que vocês deixaram.
Temos aqui o irmão Lorival Bezerra de Lima, que está conosco, dando seu boa noite a todos os irmãos e feliz sábado. Temos a Bianca Cortesia, minha irmã, a irmã Josefa Alves, Ilma Borges, minha mãe. Temos aqui a Kelly Soares também, dizendo um feliz sábado a todos os irmãos, que o Senhor Jesus esteja sempre com todos, nos fortalecendo cada vez mais. A Regiane, a Nayara, a irmã Joarinda, a irmã Lia, o irmão Mário, a irmã Vilma, temos a irmã Madalena, Santina, Daniel Carneiro, Andréia, Ronei. Denilson deixa aqui o comentário, né? São leis naturais concedidas por Deus que estão no íntimo do ser humano, separadas das leis divinas. E a Bianca comenta que textos maravilhosos, é um aprendizado ver a sabedoria do apóstolo, de levar o evangelho aos homens de Atenas. A irmã Santina também fala, sabedoria divina, e de Paulo, grande apóstolo. Os irmãos interajam aqui se quiserem deixar a mensagem. Estamos quase concluindo já. Deixem seu boa noite, seu feliz sábado a todos. Nós vemos aqui, neste pequeno relato, obviamente o propósito do estudo não é se aprofundar na filosofia de Sócrates. Aqui arranhamos uma superfície de alguns conceitos. Fica a dica de leitura para os que se interessarem, né? De se aprofundarem nisso. Mas eu acho maravilhoso como isso se conecta com essa história de Paulo em Atenas, que está em Atos 17. Que possamos também ter pelo menos um pouco dessa verdade, dessa sabedoria de Paulo, ao levar o Evangelho e sim se adaptar a cada momento, a cada classe de pessoas que estamos falando, a cada localidade, país, civilização. Devemos então adaptar a mensagem sem perder a sua essência, o seu conteúdo. Nós vemos que Paulo não escondeu que ele deveria anunciar a pessoa de Deus que se encarnou, que é Jesus. Anunciou sobre ressurreição, que ia contra a ideia de imortalidade da alma, que os gregos então prezavam desde Platão. Platão desenvolve vários conceitos filosóficos sobre a alma imortal, a superioridade do campo das ideias para o material. E isso influenciou já naquela época, então, na época que nós estamos falando aí do primeiro século da era cristã, então 400 anos depois de Sócrates, nós estamos falando. Já o judaísmo tinha sido influenciado por ideias gregas da alma imortal, de fantasmas, espíritos, mortos, de entes queridos falecidos que voltavam. Todos esses conceitos equivocados já tinham vindo. Então, principalmente da parte dos judeus helenistas, da escola de Alexandria, e mesmo de outras regiões já tinham se envolvido, então, nesses conceitos que não eram bíblicos de modo algum. Deveriam sim dar ouvidos àquele filósofo bíblico, Salomão, que fala muito bem sobre o estado dos mortos. Aí sim, eles teriam uma base sólida, uma vez que ele foi um autor inspirado, como bem sabemos. Então aqui, o irmão Ronei deixa, eu não sei se eu tinha comentado, né? O irmão Juvens também deu seu feliz sábado aqui. E temos o irmão Ronei comentando, né? Para aqueles
que não conheceram o Deus Criador em biografia, o conheceram através de suas obras. Maravilhoso isso! Estupenda tal misericórdia. Então, o capítulo 2 de Romanos justamente nos ensina muito sobre esses, os gentios, os estrangeiros que não tiveram conhecimento da verdade escrita. Nós encontramos não simplesmente uma ideia, como alguns podem pensar, de perdição para esses, mas sim de salvação para eles. Aqui, a minha mãe também comenta, a irmã Ilma Borges, que Deus nos dê essa sabedoria de Paulo para levar a verdade a todos. A irmã Santina fala o seguinte: quero ter este livro, Paulo, Apóstolo da Fé e Coragem. É este o nome do livro? Exatamente. Em português ficou com esse título, em inglês, se não me engano, Vida e Ensinos do Apóstolo Paulo, algo do gênero. Mas aqui a editora Certeza Editorial, se não me engano, é que publicou. A CPB não publicou este livro, até onde me consta em português, mas é uma editora aí de menor porte, mas creio que é possível sim dos irmãos encontrarem. Os irmãos podem dar uma procurada na internet. É um livro maravilhoso, apesar de muitas coisas ter em comum com a dos apóstolos, né? Que também vai falar de outros, de Pedro e outros apóstolos, mas este livro tem alguns detalhes a mais, inclusive naquele estudo sobre Apolo, o estudo sobre o espinho na carne, nós temos alguns textos de lá também. Então, esse é o título, Paulo, Apóstolo da Fé e Coragem. Agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade e a companhia de todos os irmãos nessa noite, amigos da Palavra de Deus. E vamos concluir com mais um hino em louvor a Deus.
Vou pedir então que o irmão Antônio Costa dirija uma oração nesta hora. Carinhoso Deus, querido Pai que mora nas alturas dos céus, na Tua presença nos encontramos com nossas frontes curvadas, nossos joelhos dobrados em atitude de reverência, agradecido, Senhor, pelos 6 dias de trabalho findo, a entrada no Teu santo dia, e agora estar, então, meditando nas Tuas palavras. Queremos, Senhor, te pedir que perdoe de graça os nossos pecados. E as mensagens também que Tu tens para nós, que nós possamos gravá-las e colocar em nossa vida diária. E também pedimos por todos os Teus filhos, onde quer que se ache, animando-os, confortando. Aqueles que desviaram de Ti também, que possam ter o desejo, por intermédio do Teu Santo Espírito, de voltar enquanto há tempo de graça. Pedimos pelo Teu povo em geral, pela Tua obra em todo lugar. Aqueles que estão longe e sós também, Teu Espírito Santo possa confortá-los e animá-los. Cuida de nós nesta noite, nos dê uma boa noite de repouso. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus, que vive e reina desde agora e para sempre. Amém. Amém. Concluímos assim este culto, que a bênção e a paz de Deus esteja com todos. Amém. Antes de finalizar aqui a transmissão, gostaria mais uma vez de incentivar aqueles que não assistiram ainda, assistam a lição de Escola Sabatina dessa semana. Se perderam o início desse semestre, o semestre iniciou com a história de Jó e tem continuado. O primeiro tema, conflito cósmico, não deixem de assistir. E temos os demais estudos presentes em nosso canal. Se inscrevam, ative o sinal de notificação, que desse modo, então, serão sempre avisados de materiais novos. E os irmãos, então, mandem os seus comentários, as suas impressões também, que será um privilégio de lê-las. Uma boa noite a todos, fiquem em paz.